Efeito sanfona. Afinal, você faz a dieta, começa a fazer exercício físico, perde peso, chega naquele peso que você gostaria, quer conseguir perder mais, mas estagna, desiste e volta a ganhar peso novamente. Se você sofre desse efeito, fica até o final deste vídeo que eu vou te contar a principal razão disso acontecer. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico em geral, especialista em clínica médica, e esse canal está voltado para que você tenha mais saúde e qualidade de vida. Afinal, perder peso é difícil e você perde peso e volta a ganhar. É desanimador, não é mesmo? Provavelmente aí o que pode estar acontecendo é que não é culpa sua, é o seu organismo fazendo com que você não perca peso. Isso mesmo, nosso corpo foi idealizado para que ele tenha a manutenção do peso máximo que a gente atingiu. Doutor, o que significa? Quer dizer que o principal objetivo no tratamento da obesidade é evitar que o paciente ele ganhe mais peso ainda. Porque ele ganha um peso muito alto, ele tem dificuldade maior em perder peso. Mas por que isso ocorre? Porque é como se nosso corpo estabelecesse um valor que a gente atingiu. Por exemplo, se você já chegou a pesar 120 quilos e emagrece para 100 quilos. Você que já chegou a 120 quilos e vai para 100 quilos, tem mais dificuldade de perder peso do que o paciente que chegou o máximo dele a 100 quilos. Isso porque você que já chegou nos 120 quilos, seu corpo tende a voltar nesse padrão. Por diversas razões ali, o corpo faz com que você tenha aí um aumento da fome. Além disso, pode ser que ele tenha uma diminuição do metabolismo comparado a outro paciente de 100 quilos. Isso faz com que você ganhe peso novamente mais facilmente. Então, o efeito sanfona é algo que é difícil da gente evitar se a gente não se atentar a 3 fatores para que isso não ocorra. Se você quer saber, fica até o final desse vídeo que eu vou detalhar cada um. O primeiro fator é se você só focou somente na dieta. Ou seja, você perdeu peso, mas só controlou a alimentação, comeu menos, comeu mais verduras, legumes, restringiu o carboidrato, você tem uma grande perda de peso. Só que o principal foco é que talvez você tenha perdido massa muscular. E a massa muscular a gente não consegue avaliar somente fazendo peso na balança. O ideal seria fazer exames aprofundados com a bioimpedância. Então, se você controla a alimentação, mas esqueceu do aporte de proteínas, você pode ter perdido músculo no processo e o músculo te ajuda a manter o peso adequado. Esse é o primeiro fator. Então, talvez efeito sanfona tá porque você perdeu peso e perdeu músculo nesse processo. Aí tem que tomar cuidado dessas novas medicações, como o Ozempic, essas medicações para emagrecer, é que o paciente realmente pode perder peso, mas se ele não fizer exercício físico, ele pode perder bastante massa muscular. O segundo processo é se você ali, ao perder peso, fez uma dieta com restrição calórica muito intensa. Ou seja, o que é restrição calórica? Provavelmente vocês já foram nutricionistas ou por conta própria, vocês acabaram comendo menos do que seu corpo necessita. Para isso a gente tem que calcular o que a gente chama de taxa metabólica basal. Todo mundo tem uma, seria a taxa necessária para manter o seu organismo no mesmo peso. Eu vou deixar no link da descrição aqui uma calculadora que vocês podem calcular. Mas essa taxa metabólica basal, por exemplo, a gente atribui para uma restrição calórica interessante, não muito exagerada, é diminuir de 300 a 500 calorias do nível de taxa metabólica basal. Isso vai fazer com que o paciente de 1.800 calorias, vocês terem que calcular a sua, se a gente dá 300 calorias a 500 calorias para ele a menos, é isso que a gente faz de restrição. Então a gente tem que fornecer em torno de 1.500 a 1.300 calorias. Por um certo tempo, o paciente que precisava de 1.800 e está comendo só 1.500 a 1.300, ele vai emagrecer. Só que vai chegar uma hora que ele vai estabelecer um nadir, ou seja, não ganha e nem perde mais. Aí que entra ele fazer mais exercício físico ou diminuir mais alimentação. Nesse processo, depois, se ele fizer esses ajustes, ele consegue perder peso. Mas talvez você está fazendo tudo certo, mas o problema é essa terceira dica que eu vou falar. Se você está gostando até aqui, ou não está entendendo nada, pode deixar nos comentários, que eu explico mais em outro vídeo para vocês. E a terceira dica é que o seu corpo ele vai te sabotar. Nosso corpo é especialista em homeostase, ou seja, se adaptar ao equilíbrio. Se você está fornecendo ali 1.300 calorias para o paciente e ele precisa de 1.800, por um certo período o corpo ele se adapta perdendo peso.
Só que o corpo, ele não vai ter uma perda de peso indefinitiva, ou seja, o paciente não vai chegar a peso zero. Isso ocorre porque o corpo tem outras funções que a gente não controla. Por exemplo, batimento cardíaco, crescimento de peles, de unha, de cabelo, controle corporal. Isso o corpo consegue influenciar e tudo isso gasta energia. Então, o que acontece? Você está dando uma dieta de 1.300 calorias e está mandando fazer o paciente exercício físico. Então, ele faz exercício físico e está comendo pouco. Só que vai chegar uma hora que o corpo ele precisa de energia e a gente não está fornecendo. Uma das coisas que o corpo faz é essas adaptações fisiológicas. Então, o paciente vai começar a sentir mais frio, batimento cardíaco pode alterar, alteração de fome, vai dar bastante fome no paciente, questão de crescimento de unhas, pele e cabelo vai ser deficitário. Isso ocorre justamente porque a taxa de metabólica dele vai abaixar. Tá bom, doutor, abaixou, então o paciente não ganha nem perde. Isso vai fazer o quê? Geralmente o paciente vai ficar cansado da rotina mesmo, porque não consegue ganhar nem perder, por mais que se esforce, por mais que come pouco. Então ele volta a comer de novo a mesma quantidade, os 1.800 calorias. Só que o corpo ele está em 1.300 ainda. Aí vem o efeito sanfona. O paciente volta a ganhar peso de novo, porque o corpo ele não volta a 1.800 novamente tão rápido. Então ele demora um tempinho para voltar à quantidade de calorias de taxa metabólica que era anterior. Ele fica lá nos 1.300. Isso faz com que ele ganhe peso novamente, o chamado efeito sanfona. Então, a última dica é você se atentar nos níveis de insulina e também saber controlar a insulina de uma forma adequada para que você consiga perder peso consistentemente. Para isso, envolve entender que comer frequente pode te prejudicar, certos alimentos provavelmente também não vão ser interessantes de você aliar na sua dieta. Isso é uma história para outro vídeo, para que esse vídeo não fique muito grande, mas atente a esses 3 fatores. Se você, na sua perda de peso, não reduziu demais a quantidade de proteínas que você está consumindo, se você não fez uma restrição calórica muito intensa, ou seja, se você abaixou demais a quantidade de calorias que seu corpo precisa, e se você não chegou nesse nadir, ou seja, não ganha e nem perde mais. Aí está a outra estratégia que você tem que adotar, e eu vou pôr no meu próximo vídeo. Se você gostou até aqui, curta e compartilhe, e eu aposto que esse próximo vídeo vai te interessar bastante.